Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho deste domingo está em Marcos 9, de 30 a 37. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam que Jesus estava dizendo e tinha medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último a ser aquele que serve a todos. Depois Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçou a criança e disse: quem receber em meu nome uma destas crianças estará recebendo a mim, e quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. E aí? Quem não participou da missa ainda? Se tiver missa por aí por perto, você pode ir. Não deixe de ir, não. A Santa Missa é o sacrifício, é a renovação do sacrifício incruento de Cristo na cruz. Então, um cristão católico batizado não pode perder a Santa Missa no dia de domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que Jesus ressuscitou. Então, antes se oferecia sacrifício de animais, pombo, cordeiro e outros animais. Então Jesus se fez vítima expiatória de todos os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em vez de oferecer um cordeiro, Jesus se fez Cordeiro de Deus. Se ofereceu a nós para nos salvar dos nossos pecados. E deixou a Santa Missa como sacrifício para todos nós cristãos batizados participar. O domingo é o dia principal, porque é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. E a gente precisa ter esse zelo, não deixar de ir à Santa Missa. Se você pode ir, está saudável e não vai, você comete pecado mortal. Se você pode ir, não deixe de ir. Agora, se não pode, às vezes está cuidando de uma pessoa enferma, às vezes você mora num lugar que não tem celebração, mas se tiver a celebração da palavra, participe, que é bom. É a mesma liturgia, não é a missa, não é o sacrifício, mas é a liturgia do dia. As leituras todas são lidas na celebração, mas a Santa Missa é o principal, porque é o santo sacrifício, é a renovação do sacrifício incruento de Cristo na cruz.
E o Evangelho de hoje, Jesus fala do discípulo, chama os discípulos a viver o Santo Evangelho do Senhor. Os discípulos estavam preocupados em ser quem seria o maior. Eles iam no caminho discutindo quem seria o maior no reino de Deus, entre eles. Meu Deus, como o ser humano é fraco, né? Jesus disse, tu quer ser o maior? Então, se torne menor aqui na terra, para ser o maior no reino de Deus. Não adianta você querer ser maior que ser o líder, liderar aqui nessa terra, porque lá no outro lado vai ser menor de todos. A gente vê muitas pessoas preocupadas em querer ocupar cargos dentro da igreja. E a preocupação muito grande de querer ser um ministro da Sagrada Comunhão, querer ser o chefe daquele grupo, de outro grupo e aquela coisa. Meu Deus, que fraqueza, né? A gente é fraco demais. Todos nós, seres humanos, somos fracos e estamos preocupados com coisas visíveis e não com as coisas invisíveis. Nosso Senhor prometeu para nós o reino de Deus, se a gente viver de acordo com a sua vontade aqui nesta terra. E muitos cristãos, muitos de nós ficam preocupados com as coisas visíveis aqui da terra e esquecem que existe coisas muito mais importantes no reino de Deus, que é a vida eterna. Jesus prometeu e vai nos dar a vida eterna. Será que tem herança maior no mundo? Uma vida que não existe mais morte? Uma vida que não tem mais as limitações deste mundo, onde a gente vai viver uma vida plena, viver de acordo, se viver de acordo com a lei de Deus aqui nessa terra, a gente vai receber essa herança, e essa herança é eterna, para sempre. Desde quando a gente viva de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, seja um discípulo reto, honesto, e viva de acordo com a verdade. Nosso Senhor Jesus vai realizar essa promessa, com certeza. Desde quando a gente não fique preocupado com coisas pequenas que não leva a Deus. Nossa vida aqui é uma passagem e essa passagem precisa estar de acordo com a vontade de Deus, até a gente partir deste mundo. Não tem outra saída, meus irmãos. É viver a verdade. Não saia do caminho da verdade. Mesmo que lhe force você a sair, não saia. Prefira dar a vida por essa verdade que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Fora da Igreja Católica, ninguém vai ao Pai. A Igreja de Jesus Cristo fundou é essa que leva, é essa que celebra o sacrifício incruento de Cristo na cruz. Não existe outra, não existe ninguém e religião nenhuma nesse mundo que celebre a Santa Missa. O sacrifício incruento de Cristo na cruz. Só a Santa Missa, só a Igreja Católica pode celebrar. Só a Igreja Católica pode celebrar a Santa Missa e a Eucaristia, consagrar a Eucaristia, corpo de Cristo, para a gente receber
no nosso corpo e ser purificado do pecado. O corpo de Cristo nos sustenta forte e firme na fé. É através da oração, da Eucaristia e da Santa Palavra de Deus que a gente se torna em pé, se mantém em pé aqui nessa terra, até o dia que o Senhor nos chamar para a dimensão espiritual. Então, nós precisamos ser mais zelosos nessa caminhada cristã. E Deus vai nos ajudar na caminhada, porque Ele enviou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos dar força na caminhada. Meus irmãos e irmãs, vamos caminhar junto com Jesus até o fim da nossa vida. Tenha certeza que no final nós recebemos a nossa parte na herança. Não tenha dúvida disso. Que o Espírito Santo nos dê força nesse domingo, sabedoria, nos encha de esperança e de força e de coragem para a gente suportar os momentos difíceis da nossa vida aqui nessa terra e não desistir do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança. Não existe outra esperança nessa terra a não ser Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos e deu garantia da ressurreição para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.